Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. A nossa proposta, o nosso convite hoje é falar sobre a comunicação remota, cada vez mais remota, e principalmente como nós podemos melhorar as nossas conexões pela nossa comunicação. Meu nome é Vivian Chivalski, sou consultora da Integração Escola de Negócios e a minha proposta hoje é refletir sobre a importância da comunicação efetiva, da real conexão, principalmente pelos veículos da comunicação escrita. Mas antes de começar, eu quero trazer algumas ideias, algumas reflexões para vocês sobre como podemos dar um novo enfoque para a nossa comunicação. E na segunda parte eu vou responder as perguntas que eu mais ouço sobre comunicação escrita. Então, a primeira questão. Hoje temos, e sempre, não só hoje, sempre, tivemos e temos muita dificuldade para entender a efetividade, a realidade do tempo. Muito tempo. Será que muita produtividade? Isso tem impacto direto na nossa escrita. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não considera o tempo do retrabalho na escrita. Você já mandou um e-mail e a pessoa telefonou porque disse que não entendeu? O que aconteceu? Por que não foi entendido? Você já mandou um e-mail e a pessoa disse, ou você mesmo, né? Alguém mandou um e-mail para você e você disse, por que para mim? Retrabalho. Quando a gente revê a questão do tempo, a gente também vê que está gastando muito tempo e nem sempre com a efetividade esperada. Isso tem impacto e também vem da comunicação escrita. Vem da comunicação escrita pelo excesso de coisas para ler. E impacta porque gastamos muito tempo nem sempre com o resultado esperado. Você tem métricas no seu trabalho para gerir, para entender melhor como você está gastando o seu tempo com a escrita? Fica aí uma reflexão importante. A outra tem a ver com o excesso de acesso. São tantas mensagens, são tantos compromissos de comunicação que a gente não consegue dar conta. Um dia desses, um amigo meu disse, eu tenho 3 reuniões marcadas para as 10 horas. 3? Oi? Como que é isso, né, gente? Porque a questão é, eu não conseguia, e o Zoom não faz milagre, eu ainda não consigo estar em 3 reuniões ao mesmo tempo. Eu vou marcar presença, eu vou dar um parecer e sair, o que eu vou fazer de efetivo? O nome disso é excesso de acesso. Outro amigo um dia desse falou assim, eu recebo 400 e-mails por dia. Gente, é desumano. Você não tem como fazer essa gestão e não é uma questão de, eu sou limitado. Não é possível fazer isso com qualidade. Então, nosso tempo, a gestão do nosso tempo, entender melhor o que é urgente, porque hoje tudo é urgente, construir até muitas vezes uma política, um acordo entre os nossos colegas para a gente trabalhar melhor a questão da urgência e do tempo, evitar o retrabalho, e controlar o excesso de acesso. Não cair na armadilha de abrir e-mails o tempo todo, de mandar tudo por e-mail, tudo comunicar ao mesmo tempo, planejar mais. É disso que eu vou falar na segunda parte. Hoje, ainda falando sobre esse excesso de acesso, nós estamos infotoxicados. Não, esse nome não é novo, mas recentemente houve um outro. Nós vivemos hoje infopandêmicos, que nome feio, mas me parece que é verdade. Com a pandemia, com a nova comunicação remota, nova porque ela não é recente, mas ela tomou novos ares nos últimos tempos. A gente percebe que há uma dificuldade de fazer uma gestão efetiva, produtiva, humana de todos esses veículos. Veículos são bons. Nunca vou falar mal de WhatsApp, de e-mail, de Zoom. Veículos são martelos. Nasceram para serem bons. Mas será que são?
Nós estamos usando as nossas ferramentas como martelos ou marteladas, como veículos ou como entraves, ferramentas ou armas. E a ideia é: potencialize tudo que você faz, para fazer uma vez só, para fazer bem, para ter o resultado esperado. Então, nesta segunda parte, eu quero responder algumas perguntas, as perguntas mais frequentes que eu recebo nos treinamentos, entrevistas, enfim, o que as pessoas me perguntam geralmente. A primeira é: escrever sempre? Quando escrever? Como escrever? Juntei tudo numa pergunta só, mas vou responder por partes. Escrever sempre? Não. Não escreva quando estiver com raiva, emocionalmente abalado, distraído. Não escreva quando o tom de voz ou o olhar irão fazer diferença na compreensão da mensagem. Não escreva, essa é importante, não escreva quando não tiver certeza da informação. Então, quando escrever? Escreva para registrar, mas não precisa registrar espirro. Tem gente registrando tudo. Há aqui uma necessidade também de consenso com a empresa, a revisão da cultura da empresa, do que estamos registrando. Segunda questão: quando escrever? Quando esse registro construir história e for relevante. E aí a questão é: quando não escrever? Quando outro veículo for melhor. Todo veículo tem melhor uso e limitação. Então, a minha primeira dica importante: escolha o veículo certo. Estabeleça acordos com seus pares, com seus colegas, líderes e liderados. Faça um movimento generalizado na sua organização para que cada um tenha muito claramente para que serve cada veículo. A verdade é que, por escrito ou não, existem regras, macetes que a gente pode usar para potencializar o uso de cada veículo. Por exemplo, as nossas videoconferências, elas são ótimas, mas a verdade é que ela precisa de uma preparação. Para preparar esse espaço em que eu estou, gastei um tempo e ele não é o ideal. Eu tenho um lugar melhor para fazer isso. O que aconteceu? Hoje meu vizinho resolveu quebrar uma parede. Tive que improvisar. Mas essa improvisação levou de mim uns 15 minutos. É a luz, é o cenário. Mudamos de cenário. Antigamente falávamos em grandes anfiteatros, em grandes hotéis. Hoje é o espaço que a gente tem. Mas ainda tem a luz, ainda tenho que me preocupar em olhar bem para a minha câmera. Eu preciso ainda cuidar de um cenário. Isso é importante, não é firula. Por quê? Porque tudo isso constitui imagem e a imagem comunica, isso não se discute. Mais uma questão importante: quando eu vou escrever, como eu vou escrever? Então, defina a melhor linguagem. Tem uma frase que é muito ruim, mas que pode ser muito boa aqui nesta situação. E a frase é da carteirada: você sabe com quem você está falando? É horrível a frase colocada numa questão social e política, mas é ótima quando nós falamos de comunicação. Você tem de saber com quem você está falando. Às vezes não é possível, mas você pode imaginar, você deve pesquisar. Tudo que você souber ou puder saber sobre o seu leitor, sobre o seu interlocutor, vai facilitar nessa comunicação. Como é a melhor linguagem? Como eu devo escrever? Na linguagem certa. Não ajudei? Então vamos ser mais específicos. Na linguagem adequada ao leitor, ao contexto, à cultura da empresa. Essa leitura, esse distanciamento e essa análise crítica fazem sim diferença quando você quer se comunicar bem. Então, escrever sempre? Nem sempre. Pare e pense se é a melhor solução. Deixa eu te dar um exemplo. Mandei 2 e-mails para você, você mandou 2 e-mails para mim. Não resolveu? Pare, não escreva. Telefone, mande um áudio, peça uma videoconferência. Quando escrever? Quando a informação pedir, quando o contexto pedir, for relevante, for importante construir histórico e principalmente um espaço em que você possa resgatar a informação.
palavras vão ao vento, o que está escrito não. E com isso, parênteses, vem toda uma responsabilidade. O que você escreve fica. E por último, como? De maneira adaptada, adaptada ao outro, ao ambiente, à cultura. Posso ser mais informal? Hoje há empresas muito informais, pode, mas até na empresa informal a gente se comunica com empresas e espaços mais formais. Preciso ser formal? Depende da situação. Se você falar com uma pessoa do seu lado, né, que senta ao seu lado ou que sentava antes da pandemia e colocar sua Vossa Senhoria, vai achar que você caiu do berço. Essa adaptação, esse olhar fazem sim diferença. Segunda pergunta: o que realmente mudou agora com a pandemia? Pelo que eu tenho observado, estudado, conversado com colegas, o que mudou efetivamente foi a necessidade de humanização. Isso já vinha, né? Não é coisa recente, mas estamos hoje, eu ouvi a palavra e vou repetir, esfolados emocionalmente. Estamos cansados de ficarmos presos em espaços, a questão das aulas das crianças, as cobranças, o distanciamento efetivo, a falta de abraço, tudo isso nos deixou mais carentes. E eu preciso, então, me preocupar com essa humanização, mas cuidado. Humanizar um texto não é chamar pelo apelido. Não é virar amigo de infância, mas é ser empático, principalmente nas demandas, nos pedidos e na sensibilidade do que é necessidade para o outro. Mais uma vez, vale a observação e análise crítica. Não force uma amizade, não force uma aproximação, mas seja sensível. E de uma maneira mais prática, como a gente deve pensar isso? Então, primeiramente, se texto é registro, a pandemia vai passar e os textos vão ficar. Eu não acho interessante daqui a um ano você pegar um texto todo meloso só porque nós estamos na pandemia. Esse texto é perene, ele vai ficar. Então, como eu resolvo isso? Pela cordialidade e pela empatia. Cordialidade sempre. Está bravo? Seja cordial, educado. Vai cobrar? Seja educado. Agora, ser educado não é ser permissivo. Seja assertivo também. Você precisa colocar uma informação? Coloque. Você precisa apresentar? Você precisa cobrar um prazo? Sim, você precisa. É a forma que você vai fazer que vai fazer diferença. Disso eu vou falar na terceira pergunta. Então é muito importante humanizar, mas lembrar também de que os textos são perenes. Tudo vai passar, não é a frase do momento? O seu texto vai ficar. Imagine que você está num processo e ele vai durar até 2022. E os textos que você produziu hoje serão lidos em 2022. Passou. E você ainda colocou um tom estranho, um tom próximo demais, às vezes invasivo. Então, isso não é humanizar. Como que eu humanizo, então? Sendo cordial. Eu humanizo resolvendo a necessidade do outro, não empurrando com a barriga uma necessidade, um desconforto, uma resistência, trabalhando esses pontos e principalmente sendo protagonista da minha comunicação. Eu assumo as coisas que eu falo e se eu não puder assumir, eu não falo. Eu assumo as coisas que eu escrevo e se eu não puder assumir, eu não escrevo. Essa responsabilidade compassiva, empática e principalmente preocupada com o outro, que vai fazer essa humanização funcionar efetivamente. Não é virar amiguinho de infância, não é infantilizar, não é chamar pelo apelido. E Vivi, por que você está falando essas questões? Ah, Vivi é meu apelido, tá, gente? Por que você está falando essas coisas? Porque muita gente confunde mesmo. Talvez dentro dessa questão da observação, um dos pontos mais importantes seja olhar efetivamente para o contexto, para as pessoas e principalmente para o resultado que eu quero. E o que não mudou? E o que se intensificou nestes novos momentos? Essa é uma questão importante.
clareza, objetividade, coerência, precisão já eram importantes. Dado o distanciamento, ficaram mais importantes. Clareza, a sua capacidade de expressar uma ideia de uma forma, da forma que o outro crie na sua mente, na sua cabeça, a mesma ideia que eu concebi. Se eu tinha uma ideia e ao transmitir a ideia, ela virou outra coisa, eu não fui clara. E como eu posso fazer para ser clara? Primeiro, usar todos os recursos que você puder. Primeiro, quer ver outra frase inconveniente, mas que ajuda a questão da clareza? Entendeu ou quer que eu desenhe? Desenhe. Vivi, mas como eu faço isso? Remotamente. Às vezes é trocando um termo, às vezes é repetindo. Nós temos muitas dificuldades com a repetição. Quando nós repetimos uma informação, muitas vezes parece que nós falhamos. Por que eu precisei repetir? O que eu errei? Em que eu errei que eu precisei repetir? Você precisa repetir porque as pessoas têm formas e momentos de retenção diferentes. Então a clareza é trocar, é fazer esse esforço de trocar um termo se for necessário, é usar a linguagem visual, um gráfico às vezes ajuda muito, uma imagem ajuda muito, é fazer junto se for preciso, um passo a passo, de maneira ordenada, é usar o recurso que você puder para que a informação seja acessível ao outro, hoje mais do que nunca. Objetividade, diante daquele excesso de informação de que falamos, você precisa, é uma questão de generosidade e respeito, você precisa ser objetivo. Vamos falar mais sobre isso? Então eu chego aqui para você e digo assim, preciso ir à porta, aqui onde eu estou, a porta está aqui, só que eu vou para lá. Fui objetiva? Não, eu perdi o foco, o objeto. Então, vamos a algumas dicas mais práticas. Vai escrever um e-mail, um assunto. Mudou de assunto, é outro e-mail. Mesmo porque ele pode ter derivações, ele pode ter encaminhamentos diferentes. E eu não quero que você me mande um e-mail tratando de um assunto do qual eu não tenho nada a ver, do qual eu não preciso falar. Outra questão importante dessa objetividade, o excesso de destinatários. Não, seja muito atencioso nessa questão. Essa pessoa realmente precisa dessa informação? Quer ver outro ponto? Copiados. Os copiados não têm ação definida, não tem ação. Então, ontem eu estava em aula e uma pessoa falou assim, quando eu sou copiada eu não leio. Tem o perigo de ter alguma informação importante para conhecimento dessa pessoa. Mas, por outro lado, ela tem o seu ponto de razão. Não há uma ação para ela. São questões que podem nos ajudar a melhorar a nossa rotina. E olha, vamos até falar um pouco mais de rotina, né? Então, estabeleça uma rotina de leitura, de envio. Não fique toda hora preso aos textos escritos, nem até o WhatsApp. A gente fala imediato, mas imediato não é segundo, né, gente? Então, a gente volta à questão do tempo. Isso é muito importante. Simplicidade, principalmente se você for da área muito técnica. Como é importante você não complicar. Dizem por aí que a essência da elegância, da excelência é simplificar. Dá trabalho, mas pode ser feito. Não complique, simplifique. E principalmente seja coerente. A coerência vai ser muito importante. Você não está começando o seu relacionamento com o seu agora. Tá bom, em alguns casos até está, mas vamos imaginar, na maioria dos seus e-mails, da sua comunicação escrita, você já tem uma relação antes da pandemia, de antes da pandemia com aquela pessoa. Se você não for congruente, coerente, as pessoas vão perceber. No texto também, e aí vale revisão, mas disso eu vou falar depois. Do que eu estou falando aqui? Eu chego aqui e falo para vocês, o dia está lindo, mas eu vou à praia. Não faz sentido. O mais aqui atrapalhou tudo. O dia está bonito, portanto eu vou à praia. Vivi, mas às vezes eu me perco. A revisão está aqui para isso. E uma questão muito importante, não adianta eu falar, hoje está um dia bonito e portanto eu vou à praia se estiver um dia chuvoso. Tudo isso é coerência, é congruência. E para terminar essa questão, é importante falar sobre
a correção. E a correção em 2 níveis. Primeiro, a questão da correção de informação. Gente, fake news não está com nada, né? A gente já tem ouvido tanto isso, mas é verdade. Não tem certeza, tome cuidado. Não tem certeza, não divulgue. Busque. Os mecanismos hoje de construção de fake news são incríveis. Não caia nessa armadilha. Não tenha... Sabe que, parênteses, eu acho que é muito complexo quando você tem que pedir desculpas pelo que você escreveu. Porque você errou, porque você ofendeu, porque você foi leviano, porque não era a informação correta. Então faça tudo para não ter que pedir desculpas pelo que você escreveu. Não ter que ir para uma reunião dar explicações em relação ao que você escreveu. Era antes da pandemia, provavelmente tem ficado isso mais forte neste momento. Correção também gramatical, de texto, de palavras. O ser humano é cruel. Se você errar no português, na língua portuguesa, vão dizer, não sabe nem escrever. Então essa também é uma questão muito importante. E para terminar, uma pergunta muito comum é, você tem dicas? Que dicas você pode dar para que eu melhore a minha comunicação escrita, principalmente neste momento tão remoto? Vamos lá. Primeiro, construir rotinas de leitura. Isso é um pouco o resumo do que eu já falei. Construir rotinas de leitura, de envio. Segundo, ter uma clareza de intenção. E aí tem uma questão mais comportamental. Eu sei o que eu quero. Eu quero construir pontes ou muros. Eu quero uma comunicação que dê acesso ou dificulte acesso. Eu quero construir profissionalismo, credibilidade ou não. Então, intenção é a clareza de intenção aqui eu sei exatamente o que eu tenho aqui de intenção, de propósito. Mas existe uma outra clareza também, a clareza do veículo. Eu sei para que serve este e-mail, se eu não sei para que serve este e-mail, não serve para nada. E aí você pode ampliar. Se eu não sei para que serve esta reunião, ela não serve para nada. E isso vale para quem convoca e serve para quem participa. Eu tenho que ter esse papel protagonista assertivo. Eu sei porque eu estou nesta reunião, eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é o papel deste e-mail. E se eu não sei, repense tudo. Uma outra questão importante é não misturar assuntos pessoais e profissionais, né? Ser muito objetivo no sentido de ter o foco muito claro. Quantas pessoas lerão aquele texto? No texto do dia a dia, do WhatsApp ou de outras ferramentas em que nós trocamos mensagens diárias, isso é mais tranquilo. Ainda é escrita, ainda não é fala. Fala é fala, escrita é escrita. Não misture os dois. Mas eu posso pensar em que há uma liberdade um pouco maior. No texto do e-mail, o registro é mais formal. Agora, cuidado, vamos lembrar o que é formal. Não é ser pomposo. É ser de uma norma mais imparcial, mais culta. Né? Enfim, pensar que o texto do e-mail é perene. Então, quando eu tenho essa clareza, eu não faço esse tipo de confusão. Outra questão, se preocupar com o conteúdo. Já falamos sobre isso. Mas também se preocupar com a forma. Eu disse que eu ia falar mais sobre isso. Então, vamos dar um exemplo aqui para isso ficar mais específico. Então, vamos lembrar, somos mais humanizados, estamos mais emocionais, embora o texto não deva ser emocional, troque emoção por cordialidade, mas tudo isso é uma realidade. Então, vamos imaginar que eu tenha que escrever um texto, solicito envio das dados, blá, 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 para a elaboração do relatório gerencial. E eu preciso que você me mande isso até amanhã, às 5 horas. Mas eu não digo isso, porque afinal você já está tão cobrado, você já está tão pressionado, acho melhor não cobrar. Errei. Se há um prazo, você precisa saber do prazo. Tá bom, então vamos lá. Vamos fazer. Eu vou mandar este mesmo e-mail, mas vou colocar um prazo. Então eu coloco assim, solicito dados, blá, 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 para a construção do relatório. Prazo de entrega, 2 pontos, 15 de outubro. Funcionou?
Muito bom, você já tem o prazo expresso. Mas na cultura desta empresa fictícia, para essa cultura, você foi muito grosseiro. Nossa, parece que você é meu chefe. Parece que você tem o poder de falar que eu tenho que entregar até amanhã às 15 horas. E tem empresa que vai falar, normal, tá tudo bem. Olha a leitura do contexto novamente. Pode ser que para o seu cliente, pode ser que para o outro, essa seja uma forma direta demais, se é que isso existe. E aí, parênteses novamente, existe. Sempre vai ser a percepção do outro, não é? Então, se você tem certeza que esse contexto está bom para o seu ambiente, para o seu leitor, tudo bem. Se não, pense em outra maneira. Solicito que envie os documentos, os dados até 15 de outubro. Não, Vivi, ainda ficou muito seco. Na nossa empresa não é assim. Tudo bem. Solicito a gentileza de enviar até 15 de outubro. Tá bom, ainda tem mais um jeito. O prazo para entrega é 15 de outubro. Posso contar com a sua cooperação? Agora foi, né, extremamente humanizado. Mas, gente, não existe fórmula correta aqui. É a leitura do contexto que vai mostrar qual é o tom, qual é o nível de adequação e de clareza e objetividade que você vai ter. Só que você percebeu que é na forma, é no jeito de escrever ou de falar que você faz essa diferenciação. Então, a importância do conteúdo, mas a importância da forma também. E para terminar, mais 2 dicas. Palavras são importantes também. Recentemente, alguém me contou uma história muito interessante. A pessoa veio, né, estava divulgando sobre um grande projeto. Chegou o dia do lançamento do projeto, uma pessoa importante da empresa mandou o seguinte e-mail. Pode me explicar o projeto? Eu ainda não entendi, eu não sei sobre o projeto. Essa pessoa se encheu de raiva porque ela já tinha divulgado e ela disse, depois de amplamente divulgado, ainda há dúvidas. Pronto, causou a Terceira Guerra Mundial. Esse amplamente pareceu bronca para quem fez, para quem não fez, e ele teve um certo trabalho para desfazer essa saia justa, esse mal entendido. Uma palavra, gente, amplamente. Pareceu culpar o outro, reclamar, enfim, não caiu bem. É claro que a gente não tem que ficar paranoico, mas a gente tem que cuidar, sim, do valor das palavras. E mais importante, não cair naqueles erros como o gerundismo, o excesso de que, palavras mal utilizadas. E aí vale dizer, novamente, vale a revisão. Falar mais sobre essa revisão. Faça perguntas. O texto está claro? Cumpra o seu papel? Deixa a aclaração esperada? Está adaptada à linguagem do outro? Tem os detalhes necessários e não os desnecessários? Tudo isso é revisar. A correção gramatical, corretor funciona, dicionário funciona, o colega do lado também. E por último, o que eu faço com a minha forma de falar? Sempre na norma culta. Porém, culta não é antiga, tradicional. É correta. E a gente precisa cuidar disso porque o texto é perene. Bem, estas são algumas das dicas que eu gostaria de deixar aqui com vocês. É bem verdade que nem tudo diz respeito a esse momento remoto, diretamente, porque indiretamente sim. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que era problema, e se você já assistiu uma aula sobre uma conversa sobre essas questões no passado, você vai perceber que muito do que eu falei não é recente. A verdade é que se tornaram mais importantes com o momento, com a comunicação remota exigida pelo momento. Mas são verdades que transcendem o momento também. Era importante, é importante, e eu não sou adivinha, mas continuará importante. Eu agradeço muito a sua atenção. Que bom que a gente pôde trocar ideias aqui. Se você não trouxe ideias, tenho certeza que você pensou em muitas delas. Então, trocamos. De alguma maneira, nós trocamos.
Muito obrigada, sucesso para cada um de vocês. E não se esqueçam, o texto é perene, mas somos humanos e podemos sempre melhorar a nossa capacidade e habilidade de comunicação. Muito obrigada.